que todos nós possamos ter um ótimo fim de dia. Agradecer, então, Jesus, Deus, espiritualidade, por nós podermos mais um dia aprender sobre Allan Kardec. Muito obrigado, graças a Deus. Para continuarmos, chamo Carlos Manfredini para a realização da palestra desta noite. Vocês acharam que estavam livres de mim, né? Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Primeiramente, é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos nesse evento tão importante, celebrando Kardec, a doutrina espírita, e conversando sobre assuntos importantes e pertinentes ao nosso Evangelho, a Jesus e aos desígnios de Deus, nosso Pai. E a primeira coisa que me vem à mente é gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da vida, por poder dividir momentos como esse com vocês, com as crianças, que tanto nos energizam, que tanto nos revigoram. E achei que nada mais pertinente, sendo hoje o dia da evangelização, de falarmos um pouco sobre evangelização. Evangelização é um conceito que muitas vezes pensamos que se trata só desse momento com as crianças, mas ele é um momento único, singular e pertinente a cada um de nós em nossa jornada. Trata-se da apropriação da mensagem evangélica, mas não apenas para deleite do nosso intelecto, mas para a mudança do nosso panorama interior, do nosso sentimento, do nosso coração, e para que também chegue às nossas mãos, para que possamos agir de maneira diferente. E para a gente começar, então, eu gostaria de lembrar a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec questiona qual é o objetivo da encarnação. E entre dois aspectos principais, o primeiro deles é a maturação do espírito, o desenvolvimento, a nossa evolução, intelecto, moral. E o segundo, a parte que nos cabe na obra da criação. E se o objetivo de nós estarmos aqui encarnados é a nossa evolução, a maturação de nosso espírito, nada mais alinhado com este processo do que falarmos de evangelização. A evangelização que cada um de nós deve executar em si mesmo. Que se trata de um processo de educação, um processo de autoeducação, onde nós somos protagonistas. Precisamos sim de modelos, precisamos de parâmetros. Jesus foi o maior deles, nos deixando um modelo, uma mensagem fidedigna, indelével, perene. Mas a jornada é de cada um de nós. Cada um de nós deve trilhar estes passos na nossa evolução moral e espiritual. Como Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, desenvolver as nossas duas asas, a asa da moralidade e a asa da intelectualidade, a asa do espírito e a asa da inteligência. Submetendo assim, num processo, o nosso entendimento a essa moralidade. Primeiramente, buscamos esse desenvolvimento através da aquisição de uma maneira intelectual, compreendendo a mensagem evangélica, para que ela possa mudar o nosso entendimento do que é o bem e do que é o mal. E aí, desta maneira, podermos escolher pelo bem de uma maneira mais assertiva, entendendo o seu propósito, entendendo o que é o bem efetivamente. E assim, mudarmos o nosso sentimento, o nosso panorama íntimo, o nosso interior. É a reforma moral, a reforma íntima que nos propõe a doutrina espírita. E assim, com o nosso interior, com o nosso sentimento modificado, agirmos de maneira diferente. Recebermos todos os estímulos do mundo, de diversas ordens, os positivos, os negativos, e tentarmos e retribuirmos com amor, mediante esse processo de evangelização. E, acima de tudo, não parar só por aí, porque a mensagem de Jesus é linda demais. Todos nós nos sensibilizamos com o seu exemplo,
com as suas palavras, e o que ele vem nos entregando ao longo dos tempos, né? Desde os primórdios, com os profetas, os patriarcas, ele estando aqui conosco, depois com o Consolador prometido. É impossível não ser tocado por essa mensagem, mas o objetivo principal é que ela seja uma ferramenta para o nosso cotidiano, que façamos essa mensagem chegar às nossas mãos, e assim possamos agir de maneira alinhada com este conhecimento, de maneira alinhada com esse entendimento. É o que Jesus falou quando nos convidou a brilhar a nossa luz. Jesus, sempre muito preciso, ele nos disse: brilhe a vossa luz. E é interessante que ele convidou a todos, sem distinção. Então todos temos esta potencialidade. Como está lá no capítulo 2 da Gênese mosaica, Deus tomou o pó da terra, formou o homem e insuflou em suas narinas o sopro da vida. Como que se Deus nos legasse uma herança, aquela centelha divina, aquela fagulha divina que está dentro de nós. Está de maneira latente, obviamente, aguardando o nosso suor, as nossas lágrimas, o nosso labor, para que se desenvolva e que se tornem as nossas virtudes. E neste processo, fazer brilhar a nossa luz. Então todos podemos, independente da nossa condição, independente dos equívocos que cometemos, todos nós tivemos o mesmo ponto de origem, a mesma partida, simples e ignorantes, com essa herança divina, com essa fagulha dentro de nós. E depois vamos desenvolvendo, cada um na sua história, aí é que nos diferencia. Mas o ponto de chegada, ou o término dessa jornada, se a gente pode assim falar, é a perfeição relativa, aquilo que nos é cabido como criaturas. E depois Jesus também nos fala sobre brilhe a vossa luz. Muito interessante percebermos isso, porque ele convida cada um de nós a brilhar a luz que nos é possível, que nos é cabível, que é da nossa dimensão, que é dentro das nossas possibilidades. Exercendo esse processo de evangelização, de autoeducação, de aprendizado, que conseguiremos fazer brilhar as nossas luzes. Alguns têm a possibilidade, nesta grande edificação do reino dos céus, de fazer um prédio inteiro, um andar inteiro, diversas paredes. Tem aqueles que podem colocar um tijolo, tem aqueles que podem colocar uma camada de argamassa, mas todos nós podemos. O que vai diferenciar este caminho é percebermos a nossa possibilidade, o que cada um pode fazer. E assim, entendermos os desígnios de Deus e poder viver um pouco mais em harmonia. Não é esse o grande convite da doutrina espírita? Se nos apropriarmos dessa mensagem, não apenas para saber de cor capítulos, versículos, mas trazermos para a nossa vida, podemos encarar de uma maneira totalmente diferente, por exemplo, o afastamento que temos de entes queridos por conta da desencarnação. Sabemos que não é o fim da história, é sempre um meio. Tivemos momentos anteriores, teremos momentos futuros, e se agora estamos separados, é uma conjuntura momentânea. Podemos entender de uma maneira também totalmente diferente os nossos problemas, as nossas aflições, pois podemos perceber o propósito que existe nisso. Um instrumento pedagógico que Deus nos envia para que possamos resgatar os nossos equívocos e também nos provar. Às vezes esquecemos que as nossas dificuldades são provas que nós mesmos nos propomos e que não devemos nos revoltar ou achar injustiça naquilo que está acontecendo, porque grande parte das vezes foi uma escolha nossa. E se a gente não aproveitar essa oportunidade, teremos que retornar, teremos que voltar naquele ponto. E como nos convida a perceber a mentora Joana de Ângeles, muitas vezes o instrumento pedagógico é mais incisivo, mais duro. Não fazemos assim no processo educativo pedagógico com as nossas crianças, com os nossos jovens? Não aprendeu de um jeito, temos que reforçar um pouquinho a mensagem, um instrumento para que ela aprenda. Este processo de evangelização também, de apropriação da mensagem evangélica, ele tem um grande papel também de nos possibilitar a escolha da porta estreita, de fazermos renúncia, de conseguirmos entender tudo que o mundo nos oferta e escolher aquilo que nos aproxima de Deus, que nos aproxima de Jesus, que nos aproxima do amor. São tantas ofertas, não é mesmo, meus amigos e meus irmãos? Principalmente hoje em dia, muitas coisas para nos desviarem do caminho. Mas se soubermos
entender a mensagem evangélica e saber fazer as escolhas corretas, viveremos no mundo, com todas essas ofertas, com todas essas dificuldades. Mas certamente conseguiremos escolher o caminho que nos aproxima de Jesus. Essa é a porta estreita, essa é a renúncia que podemos fazer. E como também nos falou Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o processo de autoconhecimento, de autoevangelização, de apropriação dessa verdade divina, nos liberta. Pois passamos a entender de uma maneira toda diferente. Alguns conceitos, como os que falamos há pouco, do desencarne, da lei de causa e efeito, das nossas aflições, do nosso livre-arbítrio, e entendemos que, quanto mais percebermos essa verdade em nossa vida, não nos sentiremos injustiçados, punidos, julgados, e conseguiremos nos mover no destino à perfeição relativa com mais tranquilidade, com mais harmonia. Este processo também de evangelização, de autoconhecimento, de autoevangelização, nos possibilita o testemunho, que é trazer para nossas mãos esta mensagem. Jesus, quando esteve aqui conosco, deixou muitas coisas, mas o principal delas foi um modelo de ação, um modelo de comportamento, nos mostrando como agir em todas as situações. Se formos perceber, Jesus nos deixa parâmetros para as diversas situações da nossa vida. Interações com os nossos semelhantes, quando somos traídos, nos momentos de cólera, nos momentos em que devemos nos posicionar com relação a algo que está equivocado. O Divino Mestre nos deixou parâmetros fidedignos, indeléveis para tudo. E se temos o outro objetivo de nossa encarnação, que é encontrarmos a nossa colaboração na obra da criação, nada mais justo do que nos preocuparmos com esse testemunho, com vivermos esta jornada, com vivermos este ensinamento. E assim entender melhor a lei de amor, justiça e caridade, para vivenciarmos em nosso dia a dia. Então aqui a gente percebeu que essa primeira parcela, essa primeira componente do processo de evangelização fala a nós mesmos, a cada um de nós. O que podemos fazer em termos da nossa evolução. E depois, na evolução para o coletivo, né, para a parte que nos cabe na obra da criação. Jesus em Marcos, no capítulo 6, versículo 15, nos fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O convite é que não façamos distinção, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é exatamente o convite, encontrar a parte que nos cabe na obra da criação, entendermos a nossa parcela, do tamanho que for, a dimensão que tiver, mas que possamos nos dedicar a isso, entendendo que somos pertencentes, que este processo faz parte de nossa jornada, e não delegarmos isso a instituições, a governantes, a pessoas específicas, mas que entendamos que o coletivo, o todo, só será diferente se nós dedicarmos a nossa parcela, aquilo que nos cabe mediante a esse todo. Também Paulo, em Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 9, nos fala algo nesse sentido. Ele fala assim: porque todos nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus. Ou seja, somos o terreno onde Deus planta suas sementes e aguarda a nossa parte para que elas frutifiquem. E também somos o edifício de Deus. É no coração do homem que se edificará o reino de Deus. Então temos, mais uma vez, um convite para que percebamos esta parcela, que devemos dedicar também à coletividade. É o que nos fala também um pouco a questão 917 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade acerca da melhor maneira de combater o egoísmo. E entre muitas reflexões, essa questão tem reflexões bastante interessantes, ela nos fala sobre o poder moralizador do exemplo e do contato. E este é o grande método que Jesus utilizou para conosco, e se formos observar, é o modelo pedagógico que mais funciona para nós, na evangelização infanto-juvenil, na educação e também na nossa vida como adultos. Hoje em dia, nas corporações, está muito em voga a liderança servidora, que nos fala sobre aquele líder que
mostra como fazer, e não que cobra, e não que exige. Este é o modelo pedagógico que mais funciona. E é este o poder moralizador do exemplo e do contato que é falado na questão 917. Entendendo que devemos colaborar com o coletivo, oferecermos a outra face, a nossa melhor parte, e assim possibilitar que o nosso entorno seja sensibilizado por essa ação, e assim ter vontade de fazer a mesma coisa. Não funciona muito isso com a gente? Quando vemos os grandes vultos, Gandhi, Jesus, Bezerra, Divaldo, Chico, a gente assiste um filme do Chico e a gente fala, nossa, eu quero ser assim, eu quero fazer igual. Né? Tem uma distância pequenininha entre nós aí, mas é importante a gente perceber essa motivação, né? A gente entender essa sensibilização. E assim entender que esse mecanismo vai fazer modificar. E aí nessa questão ele fala assim que até o ponto que as nossas instituições vão refletir isso. Então imagina a gente sair pela rua e não ter medo, e não ter receio, a gente deixar os nossos filhos irem para a escola a pé, sozinhos, sem medo de que algo aconteça, que eles serão atropelados. Como seria bonito a nossa sociedade chegar nesse ponto? Depende de nós, o nosso contributo. Identificarmos essa parcela do coletivo nos é uma oportunidade de trabalho, no bem. Todos nós queremos de alguma maneira servir, é o convite que Jesus nos faz. Se, através de um bom processo de evangelização, de autoevangelização, nos preocuparmos com isso, identificaremos milhares de possibilidades nos nossos dias, desde um bom dia, um abraço, um sorriso, uma doação material, encontrar um tempo em nossa agenda para sermos voluntários em alguma obra social. Temos diversas possibilidades com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, enfim. Temos tantas possibilidades se tivermos esse olhar, este entendimento. No livro Fonte Viva, Emmanuel, no capítulo 68, que se chama Sementeira e Construção, ele nos fala algo bastante incisivo, mas que nos aclara muito bem esse mecanismo. Ele nos diz assim: se já recebemos a boa nova como lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus. Ou seja, até podemos não entender, mas uma vez que já recebemos um pouco da boa nova em nosso íntimo e entendemos que ela muda a nossa jornada, já somos colaboradores de Jesus. E perceber este propósito muda totalmente a nossa jornada. Vamos encarar de uma maneira totalmente diferente as nossas interações ante a nossa coletividade. Percebendo de maneira íntima e de maneira profunda essa questão do exemplo. Porque sabemos que a palavra, os textos podem tocar, podem nos sensibilizar, mas realmente é o exemplo que nos arrasta, é o exemplo que nos move, é o exemplo que nos conduz a um outro patamar. Foi o que Jesus nos fez. Veio aqui, exemplificou. Ele mesmo não disse: eu não vim revogar a lei, mas dar seguimento a ela. Aquele que dá seguimento, ele não só cumpre a lei, mas ele também a amplifica, a dá outro patamar de entendimento, a outro patamar de execução. Esse foi Jesus, foi o que ele nos legou. Um exemplo fidedigno e indelével, para que possamos cumprir o propósito de nossa encarnação. Evoluir, caminhar individualmente, mas sempre se preocupando com a nossa entrega para o todo. E dentro deste propósito de entrega para o todo, de nos percebermos inseridos no contexto coletivo, não legarmos essa responsabilidade a outras pessoas, temos o papel fundamental da evangelização infanto-juvenil, que tem a possibilidade de atuar no momento mais preciso, mais oportuno da chegada do Espírito aqui na Terra, reencarnando, e muitas vezes guiar toda uma jornada, ter um desfecho totalmente diferente. Pedro de Camargo, no livro Mestre na Educação, Pedro de Camargo foi um estudioso da educação, de métodos pedagógicos. Ele foi um espírita da região de Piracicaba, escreveu diversos livros, que recomendo àqueles que puderem também ler. O Mestre na Educação, nós estudamos aqui no nosso grupo, foi muito proveitoso o estudo, mas ele nos fala assim:
a melhor e mais eficiente e econômica de todas as modalidades de assistência é a educação, por ser a única de natureza preventiva. Não remedeia os males sociais, mas evita-os. E é importante percebermos este mecanismo. Muitas vezes buscamos atuar nos efeitos dos problemas, nas consequências. E eles tornarão a acontecer, eles tornarão a se fazer presentes na nossa jornada se não conseguirmos olhar um pouco para as causas, para onde isso acontece. E é importante oferecer à jornada do Espírito esse processo de evangelização, de autoeducação, para que ele possa ter essas ferramentas que nós vimos que são tão importantes e que podem mudar totalmente a jornada de um espírito num bom processo de evangelização. E vemos que a prevenção tem um dispêndio muito menor de recurso, de energia, de tempo, pois refazer, retrabalhar algo gasta muito mais tempo, muito mais energia, e muitas vezes nem é possível corrigir, retrabalhar, é preciso recomeçar. Então é importante que percebamos esse entendimento. Foi inclusive um dos axiomas que Kardec usou na codificação, de causa e efeito. Identificou o efeito inteligente das mesas girantes e foi buscar entender melhor a causa, aquilo que explicava aquele fenômeno, onde estava o conhecimento, a verdade que estava por trás daquele fenômeno. E assim entendermos que devemos olhar para as causas. E entendermos que neste ponto, quando Kardec nos traz o Consolador prometido, Jesus veio aqui e nos deixou todos esses parâmetros para a nossa evangelização, ele está buscando nos dar maneira de trabalhar nas causas, nas nossas más inclinações, nas nossas imperfeições, sanando assim de maneira definitiva tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos faz praticar o mal. E assim percebemos que tudo está num plano divino, num plano maior. Jesus, como governador de nosso orbe, Deus nosso Pai, não nos deixa sozinho. Ele está no nosso barco, tal qual na passagem da tempestade, e com 2 palavras pode acalmar a tempestade. E falando especificamente do processo de evangelização infanto-juvenil, creio que ele seja um dos projetos mais especiais que Deus tem para com a humanidade, por ter esse caráter preventivo, de atuar na causa, de atuar no momento oportuno. E para que a gente possa entender um pouco esse potencial de evangelização na nossa vida, queria lembrar aqui de Arquimedes, um filósofo grego que viveu cerca de 300 anos antes de Jesus, e ele ficou conhecido pelo princípio da alavanca, onde ele dizia que dá-me uma alavanca, um ponto de apoio, e eu erguerei o mundo. Falando da multiplicação da força que o braço tem em torno de sua aplicação, que a apoiada pode fazer, do outro lado, erguer grandes pesos, minimizando a força necessária. Se fizermos uma analogia, utilizando a evangelização, a mensagem evangélica, a doutrina espírita como alavanca, e o ponto de apoio como a lei divina, certamente potencializaremos o nosso trabalho para erguer, elevar a humanidade, não em termos físicos posicionais, mas em termos de moralidade, de intelectualidade, de entendimento da mensagem evangélica. E assim, nesta analogia, podemos ver o potencial deste processo de autoeducação, de evangelização. Mas falando um pouco do papel específico disso dentro da infância, dentro da juventude, Kardec, na questão 383, pergunta qual o papel da infância. E a resposta nos diz que, neste momento, o espírito ainda não tomou posse totalmente do corpo. É o acoplamento que chamamos dentro da doutrina espírita. E assim, ele é mais possível de ser sensibilizado, de ser tocado, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas negativas. Então, nada mais oportuno, nada mais preciso, nada mais assertivo do que oferecer a mensagem evangélica a estas ferramentas nesse momento. E aí é que entra o papel de nós como pais, como avós, como tutores, como cuidadores, como tios, todos aqueles que temos algum irmão reencarnante
aos nossos cuidados. Tenha qualquer relação que seja, física, de gestação natural ou adotiva, enfim, de qualquer maneira. Jesus nos disse também, deixai vir a mim os pequeninos, e não os empeçais, para que não criemos dificuldades para que isso aconteça, para que sejamos facilitadores deste processo. E aqui eu queria convocar todos vocês que estão nessa condição para se perceberem inseridos neste papel, para identificarem que somos sim e devemos ser colaboradores. Muitas vezes nós não acreditamos ou nós não conseguimos seguir, mas não por conta de nossa falta de entendimento impedir que os nossos filhos, que os nossos tutelados, que os nossos irmãos que estão chegando no nosso seio de nossa família recebam essa mensagem. E para que a gente possa fazer isso, devemos nos preocupar ou fazer conta do nosso tempo, que é um grande problema que vivenciamos hoje em dia. Somos maus administradores dessa moeda que nos é tão importante, o tempo. Creio que para todos nós, qualquer que seja a natureza que estivermos com os nossos filhos, tutelados, adotados, enfim, eles passam a ser o nosso maior tesouro, de uma maneira inequívoca. Então, como podemos negligenciar o tempo que é devido a eles? Como podemos nos dedicar apenas ao trabalho material? Como podemos nos dedicar às redes sociais, a tudo aquilo que acontece no mundo virtual e esquecermos de ter o olhar sensível às modificações daquilo que acontece com os nossos filhos, com os nossos tutelados? Muitas vezes, uma raiva, um choro, um silêncio, um não para a gente, quando a gente chama para fazer algo juntos, tem uma mensagem por trás. E a gente não ter esse olhar pode trazer grandes problemas. E acredito que seja a problemática das grandes situações difíceis que vivemos hoje em dia. Nós não temos tempo para os nossos filhos. E é necessário que arrumemos esse tempo. Não podemos delegar para a escola, não podemos delegar para instituições o que é dever de nós. Seja pais naturais, seja pais adotivos, sejam tutores, enfim. Quem está na posição, quem está na função, deve fazer esse papel. E assim, entre tantos outros papéis que nos é necessário, buscar trazê-los para um processo de evangelização infanto-juvenil, por esse caráter preciso, oportuno, de atuar no momento que o espírito pode ser sensibilizado, que ele pode ser tocado por essa mensagem. E assim buscar, entendendo este mecanismo, ser também o modelo, o exemplo. Temos, como queremos educar ou ensinar alguma coisa aos nossos filhos, aos nossos tutelados, se assim não somos? Num exemplo bem simples, se queremos ensinar pontualidade, como nós, perdendo horários, acordando atrasado para tudo, queremos exigir que eles recuperem o tempo que nós perdemos. Um pequeno exemplo, corriqueiro, mas identificamos como deve ser processado isso. Se queremos que eles entendam as leis da coletividade e respeitem o bem coletivo como maior que o individual, que é um dos principais pontos para vida em sociedade, não podemos parar numa fila dupla na porta da escola, não podemos parar na vaga de deficiente com os nossos filhos no carro e dar um exemplo equivocado, transgredido do que é a realidade, do que é a verdade. E assim nos preocuparmos com sermos um bom exemplo. E esse processo de evangelização, de autoevangelização, de evangelização infanto-juvenil, ele vem sendo estudado ao longo do tempo, dentro da doutrina espírita, e ele acontece cada vez de maneira mais precoce. A vanguarda deste trabalho fala em evangelização no ventre, que é um trabalho que já acontece de maneira bastante robusta, com bastante estudos, onde é feito um trabalho de evangelização quando as crianças estão na barriga das mães. Temos este trabalho aqui na casa, com um grupo de gestantes, que trabalha de uma maneira especial esses irmãos que estão chegando. E busca trazer essa ferramenta do Evangelho, da mensagem de Jesus, do amor, nesse momento, bem precoce, mas que o Espírito já está lá. Pois, pelo que nos oferta a doutrina espírita, sabemos que no ato da fecundação já é feita o vínculo do Espírito com a mãe, com a família.
Então, por que já não ofertar uma mensagem evangélica nesse momento? Pois o corpo é jovem, mas o espírito muitas vezes multimilenar e muitas vezes mais velho que nós, que o recebemos. Então é preciso que percebamos este ponto. Então, esse trabalho se mostra ainda mais assertivo. E ainda mais na vanguarda, temos a evangelização na pré-concepção, que é um trabalho que busca trabalhar a família, trabalhar o casal, trabalhar aqueles que buscam adotar, constituir uma família, em qualquer configuração que tenha, para vir ao mundo, para organizar essa família em torno do Evangelho. Sabemos todos nós que quando vamos reencarnar, alguns de maneira mais compulsória, outros de maneira mais livre, elaboram um plano reencarnatório. Neste plano reencarnatório, já existem as linhas mestras de nossa jornada. Algumas vezes nós nos equivocamos e mudamos algumas delas, mas certamente aqueles com quem toparemos, constituiremos a nossa família, aquilo de certa maneira já está desenhado. Então, se já temos essa conexão com aquele que vai ser o nosso tutelado, que é aquele que vai ser o nosso filho, por que já não dedicar o Evangelho, dedicar esta ferramenta nesse momento? Mais oportuno ainda, mais precoce, possibilitando que quando ele chegue de maneira efetiva, esteja inserido nesse contexto. É muito importante percebermos isso, meus irmãos e meus amigos. E que a gente possa, então, entender todo o papel da evangelização para nós como indivíduos, cumprindo o nosso papel ante o objetivo da nossa encarnação, que é o de nossa evolução, da maturação de nosso espírito, sem deixar de entender que este também tem um papel importante na nossa coletividade, para que possamos encontrar a parte que nos cabe na obra da criação. E que dentro deste âmbito coletivo, a evangelização infanto-juvenil tem um papel todo especial, sendo o momento mais oportuno, mais efetivo, mais profícuo para transformar a jornada do Espírito. E queria pedir para vocês continuarem mais um pouquinho aqui com a gente. Temos mais 2 momentos dentro das reflexões desta noite. Um deles vai ser a leitura do poema que vocês receberam. E depois teremos uma sensibilização com um áudio que gostaria que aproveitassem esse momento. Mas vamos então à leitura da poesia. E eu queria chamar o Lucas aqui para ler para a gente. Boa noite, gente. Fico muito feliz de estar aqui, poder ler esse poema, um momento muito especial. O nome do poema é Ide e Pregai. Ide e pregai, disse o Divino Mestre. Aos discípulos missão inconteste. Bem claros e definidos contornos. Vos envio com ovelhas a lobos. Recomendação contundente. Prudentes como as serpentes. Humilde nos alforjes, como as pombas, simples. Grande a colheita, sabia Jesus. Trabalhadores ele precisava. Mãos laboriosas, as leis de Deus. Fermenta a boa nova que chegava. Testemunhou, amplificou e viveu. O caminho, a verdade e a vida. Para em abundância ser vivida. A jornada que Deus nos deu. Verbo divino ensinou ação. Caridade além do coração. Mãos sempre a serviço. Deve ser esse o compromisso. Aos discípulos, aos 50, aos 500. Convidando-nos a todo momento, tomar parte neste concerto. A boa nova sermos o crescimento. Mostrou ser dura a caminhada, mas com bom ânimo na alma, vencer cada passo da peleja, da perseverança sempre armada. Deus atende a criatura, através da criatura. Já dizia o amigo André, mostrando testemunho como prova de nossa fé. Seja então nosso contributo, o do exemplo e contato, para que a caravana sublime continue o eterno ato. E mesmo que ainda falhos, entregar as trincheiras da missão, fazendo a parte que nos cabe, para todos o reino de Deus no coração. Pois ainda disse o Divino Mestre, que mesmo que a coisa aperte e tombemos na missão, ele nos levantará, pois somos eternamente ligados ao seu coração.
Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Agora então, pessoal, a Carol vai pôr uma música ali pra gente. Na verdade, é um som. E eu queria que todo mundo pudesse fechar os olhos e tentar penetrar nessa música, entrar nesse som, observar um pouquinho o que ele está falando e todos os sons e barulhos que estão envolvidos. Por favor. Vamos neste momento fechar os nossos olhos, serenar as nossas mentes, os nossos corações, encontrar a gratidão a Deus pela reencarnação, página em branco que o Pai nos oferta para que escrevamos a nossa história com as letras do amor e, embalados pela música, possamos encontrar o som da esperança. Muito obrigado, muita paz a todos. Chamo o Arthur aqui para continuar. Agora, vem chamar o Elifas para que ele possa fazer a oração final e também o sorteio dos livros. Bom, muito boa noite a todos e todas. Daqui a pouco vai ter a hora boa, a hora do sorteio, a hora de ganhar prêmios aí, mas vamos fazer a nossa oração primeiro, né? A nossa oração final. Vamos elevar nosso pensamento, continuar, né? Levar depois de todas essas boas mensagens, se conectar com o Altíssimo e primeiro agradecer, né? Por tudo que a gente tem, por tudo que a gente conquistou, tudo que a gente, né, tudo que nós aprendemos ao longo das nossas vidas. Pedir que consigamos colocar todos os ensinamentos que nós estamos adquirindo hoje, ensinamentos que nós adquirimos todas as vezes que nós, né, viemos ao centro, e que nós possamos sempre continuar aprendendo. Que assim seja.